Bem-vindo a mais um episódio da nossa série Textos Difíceis, Verdades Claras. Hoje nós vamos tratar de uma pergunta que parece simples, mas envolve implicações profundas para toda a teologia cristã. Antes de Adão e Eva, havia outros seres humanos? Essa dúvida surge em conversas informais, debates acadêmicos, vídeos na internet e até mesmo no coração de cristãos sinceros que buscam compreender melhor o início da história humana. Vamos caminhar com cuidado, sempre guiados pela palavra de Deus. Daniel, é impressionante como essa pergunta reaparece ao longo do tempo. Algumas pessoas imaginam que poderiam existir outras linhagens humanas antes de Adão, talvez criaturas semelhantes a humanos ou até uma espécie de civilização paralela. Outras pessoas pensam que a Bíblia narra apenas uma parte da história e que poderia existir algo não revelado. Mas quando abrimos Gênesis com atenção, percebemos que a história que Deus nos revela é muito mais clara do que parece à primeira vista. Sem dúvida, Damares. E a primeira coisa que precisamos ressaltar é que a Bíblia não descreve meramente uma sequência de eventos naturais. Ela descreve a história da redenção. O foco está na relação entre Deus e o ser humano criado à sua imagem. Portanto, quando a Escritura apresenta Adão e Eva como os primeiros humanos, ela não está oferecendo apenas uma afirmação cronológica. Está oferecendo uma afirmação teológica, espiritual e federal. Adão não é apenas o primeiro da linha do tempo. Ele é o primeiro representante da raça humana. E isso nos leva a um ponto fundamental. Se existisse outro ser humano antes de Adão, ou paralelo a ele, essa pessoa não estaria incluída na aliança estabelecida no Éden. E se não estivesse incluída, não estaria sob o pacto das obras, não participaria da queda e, consequentemente, não estaria sob necessidade de redenção. Isso criaria um problema teológico imenso, porque colocaria dentro da história da salvação indivíduos que não precisariam de Cristo. Isso contradiz toda a mensagem do Evangelho. Exatamente. Romanos capítulo 5 é explícito. Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Paulo não diz por alguns homens, nem por uma linhagem entre muitos. Ele fala de um só homem. E como todos pecaram em Adão, todos precisam de redenção em Cristo. Essa estrutura só é verdadeira se toda a humanidade descende de Adão. Não há espaço no texto bíblico para outra humanidade anterior ou paralela. E isso também responde uma dúvida muito comum. Algumas pessoas observam descobertas arqueológicas, como fósseis antigos ou figuras que lembram seres humanos primitivos, e concluem que talvez fossem outros humanos. Mas é importante lembrar que a Bíblia não está descrevendo biologias pré-históricas. Ela está descrevendo a humanidade como imagem de Deus. Isso significa que humanidade, biblicamente, não é apenas aparência física, é relação espiritual, moralidade, consciência da aliança e responsabilidade diante do Criador. Isso mesmo. É por isso que, teologicamente, ser humano é portar a imagem de Deus. Ser humano é ser criado com alma racional, com capacidade de relacionamento espiritual, com consciência moral e com vocação para exercer domínio sobre a criação. A Bíblia não afirma que outros seres parecidos com humanos não existiram biologicamente. O que ela afirma é que não existiram outros humanos espiritualmente equivalentes a Adão e Eva, porque não houve outro ser dotado da imagem de Deus antes deles. Outro ponto importante, Daniel, é que a narrativa de Gênesis é cuidadosamente construída para mostrar uma única história contínua. Deus cria o mundo, depois cria o homem e a mulher, estabelece a aliança, dá o mandamento, existe a queda e então começa o plano de redenção que culmina em Cristo. Se houvesse uma humanidade anterior, Gênesis perderia sua estrutura, a Bíblia perderia o seu enredo, e a aliança deixaria de ter o sentido que a teologia reformada preserva com tanta clareza. Exatamente. E veja como isso aparece de forma clara também em Atos capítulo 17, quando Paulo diz que Deus, de um só, fez toda a raça humana. Essa afirmação reforça que não há múltiplas origens, não há múltiplas linhagens, há um só ponto de início, e esse ponto é Adão. Esse versículo derruba qualquer ideia de humanidades paralelas ou anteriores. E essa ideia também preserva uma verdade pastoral muito importante.
Se todos nós descendemos de Adão, todos nós compartilhamos a mesma condição pecadora e a mesma dignidade original. Todos somos criados igualmente à imagem de Deus, e todos temos acesso à mesma graça redentora em Cristo. A unidade da raça humana não é apenas biológica, é espiritual. E essa unidade se perde completamente se imaginarmos múltiplas humanidades entrelaçadas. É por isso, Damares, que a pergunta, antes de Adão e Eva, havia outros humanos? Precisa ser respondida não com especulação, mas com reverência. A resposta bíblica é clara: não. Não havia humanidade antes de Adão. Ele é o primeiro homem. Eva é a primeira mulher, e toda a raça humana flui deles. Essa visão fortalece a doutrina da queda e também fortalece a compreensão da redenção, porque se todos caímos em Adão, todos podemos ser levantados em Cristo, o último Adão. Isso traz paz ao coração do cristão, porque não estamos diante de uma história quebrada ou fragmentada. Estamos diante de uma história contínua, planejada por Deus e conduzida por Ele, desde o Éden até a consumação de todas as coisas. Nada está fora do lugar, nada está oculto, nada está incompleto. A Bíblia nos revela o que precisamos saber para conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos e compreender a obra maravilhosa do Evangelho. Que essa explicação ajude você a confiar ainda mais na clareza da Escritura e na sabedoria do Deus que a inspirou. Na série Textos Difíceis, Verdades Claras, seguimos juntos investigando passagens que, à primeira vista, parecem complexas, mas que, quando iluminadas pela própria palavra, se tornam fontes de clareza e edificação espiritual. No próximo episódio, continuaremos aprofundando questões fundamentais da fé cristã. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua caminhada. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Até o próximo encontro.